Quando eu tinha 5 anos de idade, eu ia para uma creche do bairro e eu tenho a lembrança da minha mãe com a minha irmã e a vizinha estarem confeccionando algo. E elas estavam rindo muito. E era a fantasia, para uma festa fantasia da escola, da creche. Mas a minha lembrança é que elas estavam tipo, sabe, gozação, assim, tipo, dando risada, assim, meio que tinha uma malícia. E eu fui vendo e de repente tinha um chapéu, e era um chapéu de cartolina preto. E daí, quando a roupa ficou pronta, né, elas me vestiram, era um vestido preto, sem corte, quase um saco, assim. E era um chapéu de bruxa e a fantasia era de bruxa. Em nenhum momento a minha mãe, minha irmã, a vizinha perguntaram para mim que roupa eu queria ir, qual fantasia eu queria ir. Se elas tivessem perguntado, eu ia falar que eu queria ir de princesa, não de bruxa. E eu me senti horrorosa naquela roupa. Eu me senti horrorosa e eu fui para a escola. E quando eu cheguei na escola, já muito intimidada, porque eu não estava confortável, não estava espontânea naquela roupa, eu comecei a me sentir um pouco excluída dos amigos. Então, de alguma forma, eu fui sugada na minha alegria, porque era um espaço de... Era para ser um momento de felicidade, né? De brincadeira, não ia ter aula, era mais brincadeira. E então eu fui para uma rampa, tinha uma rampa que dava acesso às salas e dava acesso ao refeitório. E eu fui para a rampa e fiquei num cantinho da rampa, sentada assim, quietinha, e não quis interagir, e é como se eu não tivesse espaço para interagir naquele momento. E então eu aprendi algumas coisas, né? Como criança, eu aprendi que os adultos, eles vão sempre buscar um espaço para tirar uma onda. E eu aprendi que sobre mim, que eu acabei colocando a carapuça. Eu peguei e eu assumi esse lugar de feia. Eu assumi esse lugar de excluída, né? E por muito tempo isso me acompanhou. Claro que a gente vai aprendendo que mais importante do que o que fizeram com a gente é o que a gente faz com o que fizeram com a gente. Eu contei uma ferida, mas ao longo da vida a gente vai ter inúmeras defesas, e às vezes essas defesas se sobrepõem uma com as outras. Mas com o tempo eu pude curar essa ferida, eu pude trazer dignidade para minha criança, pude trazer um espaço para ela que ela pode escolher. Que ela pode escolher ser a princesa ou ser a bruxa, de vez em quando. Que ela pode perceber que ela é linda, que ela é adorável. Eu dei espaço para ela, uma vez que eu fui vendo o quanto essa defesa, porque junto com essa carapuça de bruxa, vem um personagem, então assim, que era o personagem do Gasparzinho. Então, em algum aspecto, quem carregava essa minha defesa era o Gaspar. Quem é o Gasparzinho? Não sei se vocês conhecem, mas o Gasparzinho é aquele fantasminha, né? Fantasia camarada. Fantasminha camarada. Então, em muitos lugares, eu queria ser a que não é vista. Aqui, sabe, que tipo assim, chega, porque eu não fiquei no cantinho lá na escola, eu tava me sentindo horrorosa, então eu achava, então qual que é a minha defesa? Ela achava que ela sempre teria um espaço para passar vergonha, e que se alguém tá rindo dela. Foi a minha aprendizagem emocional infantil, radical, porque ser criança, como eu disse, eu tinha 5 anos, é o concreto. Eu sou a bruxa. Não é uma fantasia. Não é um personagem. Sou eu. É como assim, qual é a visão? Como minha mãe tá me olhando?
Porque a gente é muito a visão do outro. A visão do outro sobre mim. Eu tive uma vez uma aula de psicanálise, que era um professor na graduação, muito apaixonado por psicanálise. Ele era muito apaixonado. E ele contava muitas histórias de Freud, e ele falava de forma muito poética, assim, sobre essa ciência que realmente é muito bonita. E a mãe do Freud, ela falava para ele assim: serás um grande homem. Imagina o impacto de uma criança que ouve e cresce, serás um grande homem. E de fato ele foi um grande homem, né? Ele acabou. Claro que a gente não tá vendo o desenvolvimento humano de uma forma muito isolada. Obviamente que essa mãe deve ter dado para esse menino, e o pai também, enfim, a família, muito afeto, muito carinho, né? Talvez tenha proporcionado um ambiente de acolhimento ao invés de um ambiente hostilizado. Então ele cresceu com uma saúde emocional bacana. Mas, diferente de Freud, tem pessoas que crescem ouvindo que elas não serão nada. Eu tinha uma amiga que a mãe dela faleceu quando ela era bem pequena e ela foi criada pela tia. E a tia falava: você nasceu para lavar banheiro. Você nasceu para lavar banheiro. E ela traz essa bagagem, né? E a gente vai ver que também tem algumas bagagens que a gente não precisa necessariamente trazer com a gente, carregar. Tem algumas coisas, alguns bastões que a gente pode, olha, obrigada, mas eu não quero carregar esse bastão para mim, fique para você. Talvez você dê conta, eu não dou. Então, ao longo da vida a gente vai poder crescer e abstrair e fazer escolhas. E eu pude, com o tempo, identificar que aquela criança que foi um dia rechaçada de alguma forma, e eu acredito que minha mãe não teve a intenção de me machucar. Eu acredito que ela queria que eu brincasse, e ela não teve maldade, né? Mas o fato dela não ter maldade não implica que eu não fiquei chateada, que eu não fiquei magoada, que eu não fiquei ferida. Mas eu pude dar espaço e para poder cuidar da minha criança. E de fato a nossa criança ela não deixa de existir porque a gente tá hoje num corpo adulto. Isso porque o desenvolvimento ele acontece no âmbito biológico, mas fundamentalmente no âmbito emocional. E inevitavelmente a gente acaba crescendo e vindo com diferentes questões da infância. A gente não sai ileso da infância. E isso porque até os 8 anos de idade, a criança ela acaba experimentando o mundo de forma muito radical e concreta. E ela não consegue diferenciar, separar o que é dela e o que é do outro. E não é à toa que muitas vezes, quando a criança ela é assim, não rechaçada, mas quando fazem gozações da criança, a criança leva muito a sério e ela fica muito chateada. Por quê? Porque não existe essa separação, essa diferenciação. Então, se acontece depois dos 8 anos de idade, de forma geral, isso significa que por mais que a gente possa ir se diferenciando depois dessa idade, né, depois dos 8 anos, o que aconteceu conosco até então, a gente vai ter algumas memórias e algumas defesas que foram criadas ali que vão nos acompanhar ao longo da vida.